nesse capítulo 5 todo, né, que a gente está pegando a segunda parte dele, mas se a gente pegar ele todo, ela está falando da formação de conceitos, né, como a Rosa está dizendo aí. E na primeira metade dele, que foi a reunião passada, a discussão, aí só teve eu e mais uma participante, mas a gente tentou sintetizar o que ela traz, o que ela traz de importância, né, num caminho para formar conceitos. Então, ela fala bastante sobre tipos de ação com conceito e diz assim: olha, aquela ação escolar que você pede para o aluno já operar com a definição do conceito, ela é algo que geralmente se faz primeiro. Só que o aluno só pode operar com a definição se para ele está muito clara essa definição e a relação desse conceito com outros conceitos naquele sistema, né? Então, o que a gente tem que fazer antes? Porque aí ela traz, né, exemplos de como os alunos do fundamental que são solicitados a responder determinadas perguntas, eles erram, eles não conseguem encontrar resposta. Então, ela diz o que a gente precisa fazer antes? A gente precisa levar o estudante a conhecer o sistema de característica daquele objeto, daquele conceito. Porque é por aí que ele vai se apropriar das relações internas e externas daquele conceito. E aí só depois é que a gente opera com a definição, né? Então, precisa analisar o objeto, precisa fazer o estudo das características dele, precisa sistematizar essas características. Aí ela fala da característica essencial e da secundária, aquela que chama de necessária e qualquer outro suficiente, né? Enfim. E aí, conversando com a Rosa sobre esse capítulo, eu falei para ela: chego à conclusão de que a gente não sabe ensinar conceito. Ponto. Vamos parar, vamos partir daí, a gente não sabe ensinar conceito. A gente, eu digo, toda a organização do ensino. Porque a gente tem esse problema de formação, principalmente do professor generalista. Só que a gente também não tem, para esse professor generalista se apoiar em algo que guie ele, a gente não tem bons materiais também. Bons materiais no sentido assim, de uma sequência de conteúdos, uma relação forma-conteúdo que vá levando, pelo menos, esse professor a entender o que está por trás daquele conceito que ele tem que ensinar, o que está por dentro desse conceito, esse sistema de características do conceito. E aí a gente joga assim para o professor, quando a gente fala da PHC, a gente fala isso, né? Ah, tem que estudar, tem que se formar. Mas aí a gente joga isso para o professor, né? Só que aí temos esse problema. Mas ela dá esses caminhos. Eu acho que ela deixa muito claro que a gente precisa conhecer os conceitos para poder ensinar. Aí ela fala isso lá na 113, no comecinho. Se a gente descobre ante os alunos todos esses segredos das matemáticas, ela está falando, né, dos conceitos, até uma coisa que a Rosa mencionou antes, diferença entre, eu vim falando antes da diferença entre saber solucionar uma conta, uma operação e um problema, né? Eu também tive essa impressão quando eu li, quando ela falou do problema. Eu, viu? Outro dia mesmo estava falando, olha só, ele tem dificuldade em interpretar texto, porque ele não entendeu o problema. Mas é um texto específico, está trazendo conceitos específicos de uma área. Então, não é uma dificuldade de interpretar de maneira geral apenas, pode até ser também, mas é também uma não compreensão daqueles conceitos específicos da área, né? Então, ela vem trazendo isso. E aí ela diz isso, os estudantes só vão entender, então, a matemática se a gente descobrir, desvendar esses segredos, que é aquilo que não está visível imediatamente, né, para o estudante.